Olá pessoal, sejam bem-vindos à palestra de Relacionamento Interpessoal e Trabalho em Equipe, utilizando a tecnologia. Essa palestra faz parte do projeto Trilha Digital, que é uma parceria entre o ICI, Instituto das Cidades Inteligentes, e a DFP, Associação de Deficientes Físicos do Paraná. Bem, para iniciar, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Vanessa Muriyama, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sou pós-graduada em Virtualização de Redes e Computação em Nuvem, possuo a certificação ISO 27001 e eu integro atualmente a equipe da Coordenação de Data Center e Administração de Redes do ICI, onde eu já atuo há 10 anos e eu estou há 6 como supervisora do NOC, do Data Center, do Network Operation Center. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tanto por parte do ICI quanto por parte da DFP, para estar aqui hoje compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Agradeço pela oportunidade e também agradeço por todos vocês que estão aqui hoje acompanhando essa palestra. Bem, vamos começar? Para iniciar, então, eu vou falar um pouco sobre os assuntos que serão abordados, que é o relacionamento interpessoal, o que é, qual é a sua importância, o que podemos fazer para melhorar. Quanto ao trabalho em equipe, também na mesma linha, o que é, qual é a sua importância, como incentivar o espírito de equipe. Eu vou falar um pouco também sobre o impacto da tecnologia nos relacionamentos interpessoais e no trabalho em equipe, além do impacto também da pandemia nessas questões, porque nós tivemos aí toda essa mudança quanto a home office, quanto ao isolamento social, qual foi o impacto que isso trouxe, tá? E também algumas dicas de ferramentas que eu vou apresentar ao final. Bem, o relacionamento interpessoal, o que é? Ele é relação ou vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto, que pode ser o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, social, religioso, amoroso ou educacional. E qual é a sua importância? Bem, quanto melhores e mais produtivas forem nossas relações, maiores serão as chances de construirmos conexões verdadeiras com as pessoas ao nosso redor. Ou seja, estabelecemos confiança e comprometimento ao nosso redor e isso influencia nossos resultados, influencia o nosso convívio e o nosso bem-estar. Consequentemente, a nossa capacidade de se relacionar com as nossas próprias emoções e sentimentos, ela também é afetada pelas nossas interações. E isso acaba tendo uma importância vital também no nosso bem-estar. O que somos acaba sendo a somatória do que pensamos, de como agimos, das pessoas ao nosso redor que contribuem para a nossa experiência e evolução. Qual é a diferença entre relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal? O relacionamento interpessoal, ele diz respeito em como nós nos relacionamos com os outros, enquanto o relacionamento intrapessoal, ele se refere em como nós nos relacionamos com nós mesmos, e ambos são essenciais para o nosso crescimento. Bem, e os conflitos? Eles são inevitáveis. Os conflitos e as divergências de opiniões, eles são inevitáveis em qualquer contexto. Dificilmente vai ocorrer uma situação, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, educacional, onde todos têm exatamente o mesmo ponto de vista e a mesma opinião sobre aquele determinado assunto. Mas a grande diferença e o grande ponto está em como nós reagimos quando isso acontece. Como reagimos quando há essa divergência de opinião, quando há esse conflito. Bem, é necessário aprimorar algumas das nossas habilidades, quanto à comunicação, empatia e autoconhecimento. Na questão da comunicação, é preciso manter o respeito em qualquer abordagem. Nós precisamos respeitar para ser respeitado. Então, independente se é uma cobrança, se é uma orientação, se é uma divergência ali de opiniões ou uma tomada de decisão, é preciso manter o respeito, tá? E além disso, comunicar-se de forma efetiva e clara,
Então, precisamos entender se o mesmo ponto de vista ou a mesma opinião está sendo compartilhada, se foi chego na mesma conclusão, né, com relação a um determinado assunto. E é claro, a comunicação ela acaba sendo uma qualidade indispensável atualmente, seja para os nossos relacionamentos interpessoais, quanto para o trabalho em equipe. A comunicação ela é uma característica indispensável, tá? No quesito empatia, precisamos respeitar as diferenças. Quando me refiro a essa questão das diferenças, tem, é claro, o lado pessoal de cada um, quanto às decisões, quanto às opções. Cada um tem o seu livre-arbítrio de escolher o que deseja para si mesmo. Porém, no ambiente, por exemplo, de trabalho, precisamos entender que nem todos vão responder da mesma forma, nem todos vão ter o mesmo desempenho, o mesmo conhecimento, vão reagir da mesma maneira quanto a determinados assuntos, o nível de aprendizado e o desenvolvimento não será no mesmo tempo. Cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem um limite e cabe a nós respeitar essas diferenças. E é claro, sempre que você encontrar uma oportunidade em que você possa auxiliar nessas dificuldades que o outro possa ter, é, é necessário ser prestativo e cordial. Você vai identificar ali algo que você possa apoiar, e isso está promovendo o crescimento dessa pessoa, além de o seu, tá? O seu também com relação às experiências, à bagagem, ao conhecimento que você vai adquirindo aí ao longo da vida. Também é necessário o autoconhecimento. Uma vez que a gente identifique essa questão dos limites de cada um, nós precisamos ser pacientes quanto ao desenvolvimento, quanto ao entendimento, porque precisamos, acima de tudo, respeitar as diferenças e manter o respeito em qualquer abordagem, como eu já mencionei. E aí, nesse sentido, também temos a questão de criar a consciência, de ter a consciência dos nossos pontos fortes e fracos, para que a gente sempre consiga procurar melhorar, procurar dar o nosso melhor nas situações, tá? Evoluindo essas nossas habilidades, nós vamos ter relações saudáveis ao nosso redor. E no mundo corporativo, isso é essencial para o sucesso e prosperidade, pois o resultado atingido em qualquer projeto, ele é a somatória de pessoas e suas habilidades. E dessa forma, nós acabamos entrando em um outro tema, né? Que é a questão do trabalho em equipe, que é o conjunto de esforços para atingir um único objetivo, de forma que a integração entre as pessoas torne a execução mais ágil e com melhores resultados. E qual é a sua importância? Bem, o trabalho em equipe ele é essencial para se obter bons resultados, em menor tempo e com mais eficiência, e também pode ser aplicado em vários contextos. Pode ser no ambiente educacional, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. O trabalho em equipe é sempre bem-vindo, porque quando todos trabalham juntos ali em prol do mesmo objetivo, com certeza teremos isso com um resultado melhor, com mais eficiência ou com mais troca de conhecimento. E isso é uma competência cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Quem nunca ouviu a pergunta como você trabalha em equipe, como que você reage ao trabalho em equipe? Isso é extremamente importante hoje em dia, porque é uma habilidade que ela possibilita o crescimento profissional, pois nas empresas muitas atividades elas dependem das ações de diversos setores ou áreas, e essa interação ela precisa ser harmoniosa. E é dessa forma que colaboradores que conseguem trabalhar bem em equipe acabam se destacando. Resumindo, então, o que fazer com relação ao trabalho em equipe? É necessário uma boa comunicação, empatia e a cooperação. Isso acaba sendo essencial para a efetividade do trabalho em equipe. Porém, você só vai ter um bom trabalho em equipe quando todos se esforçarem procurando executar suas tarefas da melhor forma possível. E isso que acaba sendo um grande desafio quando consideramos as diferenças, a questão de opinião, a questão de níveis de conhecimento. Então, para que a gente consiga que todos se dediquem da mesma forma, que todos consigam dar o seu melhor, é preciso que a gente se atente a algumas questões. Por exemplo, incentivar a proatividade e cooperação na equipe, sempre fortalecer a confiança e o respeito, conversar de forma clara sobre as dificuldades e abrir espaço
para outras opiniões e soluções, tratar os conflitos, ter uma liderança orientadora e próxima da equipe, para que a gente consiga fazer alinhamentos e reuniões onde todos estejam cientes do andamento dos serviços e participem de decisões conjuntas, incentivar a comunicação e troca de informações para se obter o compartilhamento de conhecimento na equipe. Isso promove a evolução da equipe como um todo. Acaba sendo um ponto bem importante esse incentivo à troca de informação e a comunicação. Tem, é claro, a questão do convívio, né? Mas o compartilhamento de conhecimento acaba sendo um fator muito importante para que todos consigam aí estarem se dedicando e aprendendo juntos, né? Também é necessário tratar os problemas e atritos, evitando que cresçam, né? Procurando sempre solucionar de uma forma transparente e justa. Também é necessário diminuir a competitividade na equipe, promover o reconhecimento e a valorização da equipe, tentar manter a organização e a priorização das tarefas, que isso também facilita bastante a questão do entendimento e desenvolvimento da equipe, uma vez que todos já tenham orientação ali, já tenham de forma fácil o que são as prioridades, o que deve ser executado. Então, acho que manter a organização também é algo que incentiva, sim, o espírito de equipe, porque as pessoas já sabem o que seguir quando um determinado problema acontecer. Incentivar também o sentimento de pertencimento, fazer com que cada um se sinta integrado, demonstrando sua importância na equipe, propor dinâmicas também para integrar os membros da equipe e promover a interação. Nessa questão de dinâmicas para promover a interação da equipe, eu trouxe 2 exemplos para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito. Uma dinâmica que é bem simples de ser feita é a do campo minado. Ela é voltada para comunicação e confiança. Você divide a sua equipe em duplas. Um dos integrantes da dupla vai estar no campo minado, com os olhos vendados, e o outro fica de fora, dando as instruções ao seu parceiro sobre como desviar dos obstáculos. E acaba sendo bem interessante, porque aí você consegue ver também como as pessoas reagem, no sentido de receber uma orientação e executar, como uma reage à outra, questão de respeito, de paciência, de conseguir trabalhar juntos, né? Acaba sendo uma dinâmica bem bacana que você consegue analisar de várias formas, além de estar promovendo a interação entre os membros da equipe ali, quebrando o gelo, por exemplo. Além do campo minado, eu também trouxe aqui a do desenho às cegas. Essa ela é bem interessante, tá? A proposta dela, quando você procura a respeito, até mesmo ali na internet, ela leva um pouco mais de tempo, digamos assim, porque você pega a equipe também e divide em duplas, onde um colaborador recebe um papel com uma figura e o outro recebe um papel em branco, de costas um para o outro. O que recebeu a figura, ele precisa passar instruções para que o outro consiga desenhar, sem dizer do que se trata a figura, passando só a orientação para que o outro vá conseguindo entender e repetir o desenho. Essa dinâmica eu acabei adaptando na equipe. Como nosso setor, por exemplo, trabalha 24/7, a questão da comunicação é um fator essencial. Precisa existir essa troca de informação para que cada um consiga dar continuidade no trabalho do outro. Então, eu adaptei um pouco, eu achei bem importante isso e bem interessante. Não dividi a equipe em duplas, né? Acabei fazendo em menor tempo ali. Peguei uma folha com apenas um círculo no meio, chamei um colaborador, pedi para iniciar um desenho qualquer com base naquele círculo e 15 segundos depois pedi para essa pessoa parar, chamar outra pessoa sem dizer do que se tratava, sem passar qualquer orientação, e essa outra pessoa continuava o desenho também por 15 segundos, onde ela parava e chamava o próximo e assim sucessivamente, sem trocar qualquer informação, sem passar orientação do que se tratava. Então você chega a um resultado onde um colaborador ele precisa entender qual que é o ponto de vista do outro, qual que é o objetivo ali, né? O que o outro estava tentando fazer. Isso fica subentendido. E aí a questão da continuidade de cada um dentro daquele período de tempo. Quando
Concluímos essa primeira etapa. Comecei uma segunda etapa chamando outro colaborador com uma folha também com círculo, somente um círculo, pedindo para ele iniciar um desenho. Só que a grande diferença está, quando chamar o próximo colaborador, ele poderá dizer o que ele estava fazendo, qual é o objetivo do desenho, no caso, né, o que ele estava planejando fazer, para que o outro possa dar continuidade. Nesses 15 segundos também, cada um vai fazendo o seu desenho. E é um tanto quanto interessante o resultado. Quando você pega esses dois desenhos e coloca lado a lado, são completamente diferentes. O primeiro, pela questão de tirar conclusão, ele fica extremamente fora do que era o objetivo inicial. Ele acaba tomando algumas formas e alguns pontos que não faziam parte do objetivo. E aí acaba que o desenho fica completamente diferente do desenho onde todos trocaram informação, onde todos trabalharam ali em equipe, né, em prol do mesmo objetivo. Esse resultado acaba sendo bem bacana, porque você analisa a questão de troca de informação, reforça com a equipe a importância da comunicação, além de ver a questão da demanda mesmo. Parecia que passava muito rápido, porque a pessoa não conseguia em 15 segundos entender, conseguir desenhar, conseguir dar continuidade. Quando a pessoa entende qual que é o desenho do outro, sobra tempo, porque a pessoa vai ali, faz um ajuste, vê uma forma de dar continuidade, daí sobra até um tempo para que o próximo venha fazer isso. Então tem a questão de diferença de tempo, tem a questão de entendimento, de resultado. Eu acho que é uma dinâmica bem simples e como você consegue fazer ele em 15 segundos, 30 segundos com cada um, acaba sendo bem rápido de ser feito. É algo que você pode fazer ali no dia a dia e é rapidinho para mostrar esse resultado. Então é uma dinâmica que eu indico e que eu acho bem bacana, assim. Eu achei que foi bem interessante e efetiva na equipe. A equipe gostou e realmente agrega bastante, tá? Porque reforça todos esses pontos que eu comentei. Agora uma pergunta bem interessante. Qual é o impacto da tecnologia nas relações interpessoais e trabalho em equipe? Bem, atualmente nós temos a tecnologia para basicamente tudo no nosso dia a dia. A gente conta com a tecnologia em infindáveis situações. Só que aí entramos numa questão de a tecnologia ela une ou afasta as pessoas, ela facilita ou atrapalha as interações. Esse debate ele é amplamente realizado, mas tudo depende da forma com a qual a tecnologia é utilizada. Ela nos aproxima de quem está longe, porém, se utilizada de forma errada, ela nos isola de quem está próximo. Só que as facilidades geradas por ferramentas tecnológicas, elas são infindáveis e, se usadas de forma consciente, podem trazer um grande número de vantagens para o lado de dentro das nossas casas e escritórios. Hoje temos aí mensageiros instantâneos, por exemplo, que a gente consegue manter contato com várias pessoas, consegue trocar informação de quem está a uma distância muito grande com a gente em tempo real. Então, precisamos avaliar esses pontos, que são sim muito úteis no nosso dia a dia. É claro que existe o lado negativo de quem se isola por meio apenas de interação ali, através de ferramentas, no caso, né, que evita o contato social. Porém, ela traz várias outras vantagens. Existe esse lado positivo, tá? Ela também pode ser utilizada como uma facilitadora dessas interações. Não deve ser tirada essa conclusão de que a tecnologia afasta somente as pessoas. Tudo depende do ponto de vista e da forma com que isso é dosado. Em um artigo do jornal americano The New York Times, publicado em 2014, ele era intitulado de To City with Love, para City com Amor. Judith Newman, que é uma jornalista por formação, ela explicava que ao direcionar a inteligência artificial, a Siri no caso, as diversas perguntas de seu filho, ela se culpava e se questionava sobre o quão ruim ela poderia ser considerada como mãe, já que ela terceirizava algumas etapas de interação com uma criança dentro do espectro do autismo. Só que no decorrer dessa situação ela percebeu que a interação com a Siri não fazia dela menos mãe, e ela ainda ajudava a melhorar a percepção do Gus, filho dela, sobre as relações interpessoais com seres humanos. Ele direcionava a Siri várias dúvidas, informações meteorológicas, entre outras coisas
que facilitavam para ele a percepção do mundo. E no bonito relato dela ao Times, ela diz em um determinado momento: em um mundo em que o senso comum é de que a tecnologia nos isola, vale a pena considerar o outro lado da história. Eu acho que esse artigo é bem interessante, assim, para reforçar a questão do lado positivo, do lado da tecnologia como facilitadora de interação também. Eu acho que precisamos ter essa visão, precisamos enxergar que a tecnologia hoje ela é essencial e ela tem inúmeras vantagens para o nosso dia a dia. Então eu indico esse artigo do New York Times, ele é bem bacana e eu acho que é super válido nesse assunto, tá? E aí entramos numa outra pergunta também. Qual o impacto da pandemia nas relações interpessoais e no trabalho em equipe? A pandemia ela trouxe o isolamento social. E como nós estaríamos hoje sem as reuniões online, sem os relatórios enviados por e-mail, a conexão remota em nossas estações de trabalho, os mensageiros instantâneos, as chamadas de vídeo? Como nós estaríamos hoje sem toda essa tecnologia para nos facilitar, para nos proporcionar essa questão do home office? Bem, e com o isolamento social, em função da pandemia, como estão as amizades e produtividade das equipes? Segundo dados da Pulses, que é uma startup que tem soluções de clima organizacional medidos de forma contínua, a quarentena não está sendo um impeditivo para os profissionais se sentirem próximos. Em uma amostra de 44.800 respondentes, foi possível perceber um aumento de 4 pontos em relação ao espírito de equipe, saindo de uma média de 78,84% para 83,44%. Conforme aqui destaca a Michelle, que é CMO da Pulses, nossas pesquisas mostram que a percepção sobre o relacionamento interpessoal aumentou de forma considerável nesta época de isolamento. Apesar de fisicamente distantes, os times estão encontrando meios de permanecerem próximos, trabalhando de forma conjunta para o alcance dos objetivos, seja através de reuniões ou happy hours virtuais. Com o isolamento social, o fortalecimento do espírito de equipe, a proximidade entre as pessoas, isso ocorreu em todos os cenários? Com certeza não. Com a equipe à distância, acaba sendo necessário ser mais presente. Por isso, precisamos procurar meios de facilitar essa rotina, de dividir as tarefas, de manter essa interação entre a equipe. E o gestor ele acaba recebendo uma responsabilidade muito grande de promover esse alinhamento. Segundo a Mazars, que realiza auditoria e consultoria comercial, foi feita uma pesquisa chamada Os Impactos da Covid no Mundo dos Negócios. O resultado revela que 86% das companhias no Brasil mobilizaram suas equipes ou parte delas para home office, enquanto 13% não foram impactadas ou suspenderam as operações no período de quarentena. Essa é uma informação do Fábio Pessequilo, que é sócio da Financial Advisory Services da Mazars. E a avaliação da produtividade acabou ficando da seguinte forma: 40,51% estão dentro do mesmo patamar em relação ao período em que antecedeu o Covid. Ou seja, graças a termos todas essas tecnologias ao nosso favor, 40,51% dessas empresas não sofreu qualquer impacto quanto a essa mudança, conseguiu manter a produtividade e manter os seus serviços da mesma forma que eram feitos presencialmente. 26% alegaram que diminuiu, 17% disseram que aumentaram, veja, teve pessoas que conseguiram ainda com o home office aumentar essa questão da produtividade e 15% não avaliaram. 26% ali alegam que diminuiu a produtividade. E é aí que a gente tem a questão dos desafios que enfrentamos com isso, né? Porque nós passamos a utilizar ainda mais as ferramentas como meios de comunicação para continuar trabalhando em equipe e executando as tarefas exatamente da mesma forma que presencialmente. E aí, nesse momento, é que tivemos e temos a tecnologia a nosso favor. Segundo a pesquisa Potencial no Teletrabalho na Pandemia, que se chama Um Retrato no Brasil e no Mundo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 22% das profissões brasileiras podem ser exercidas de forma remota, o que corresponde a 20,8 milhões de pessoas trabalhando em home office. Imagine
que a aplicação disso facilitaria e, é claro, nos protege com relação ao vírus, com relação à questão do isolamento social, mas tem uma reviravolta muito grande e uma mudança muito grande no conceito mesmo do trabalho no escritório. Porque o trabalho, ele requer, né, já no dia a dia, várias coisas, vários pontos importantes. E aí, além de tudo, de todos os desafios que já encontramos, no trabalho remoto, nós precisamos aí ter uma boa comunicação, ter um acompanhamento constante do andamento e das entregas, né? E aí procuramos meios e precisamos de meios que facilitem isso, né? E é aí que entram as ferramentas que nós temos hoje. Por exemplo, para a questão do isolamento social, para manter as pessoas em casa, continuar tratando as reuniões, continuar tendo aula online, continuar várias outras questões assim de interação. Hoje nós temos as ferramentas de videoconferência, que inclusive ganharam muito mais visibilidade, né? E cresceram muito nesse momento, com a pandemia, porque elas propiciam a questão do isolamento social, porque a gente continua tendo a interação sem ter o contato físico ali. Como exemplo de ferramenta de videoconferência, eu tenho aqui o Zoom, o Microsoft Teams e o Meet do Google, né? O Google Meet. Aí, além da questão da ferramenta de videoconferência, nós temos também o Discord, que é uma ferramenta de voz e colaboração. Ela foi criada inicialmente para a comunidade de jogos, tá? E ela possibilita ali a questão de compartilhamento de tela, de vídeo, sem limitação de tempo. Algumas ferramentas de videoconferência têm a questão do limite de tempo para que você procure, né, a opção paga, que daí é ilimitada. Mas o Discord, ele acaba sendo bem bacana nesse sentido, porque ele não tem limitação e ele tem canais de voz que você pode simular o dia a dia ali da equipe, com várias pessoas conversando ao mesmo tempo, mantendo o áudio aberto enquanto trabalha, né? Então, o Discord também é uma ferramenta muito útil nesse sentido. Para gerenciamento das tarefas, para que você tenha o controle das atividades da equipe e manter isso organizado, né? Nós podemos contar com ferramentas do tipo Kanban. O Kanban, ele é um sistema para controlar as tarefas e fluxos de trabalho de forma visual e organizada. O método ele foi criado na década de 60 pela Toyota, onde ele era utilizado em linhas de produção. O termo Kanban, ele significa cartão em japonês. E até aqui na imagem a gente tem um exemplo ali da questão de como a gente divide o Kanban, tá? Normalmente ele tem as 3 principais colunas, que seriam as tarefas a fazer, o que está em andamento e o que foi concluído, no caso. Porém, isso também pode mudar conforme as necessidades de cada equipe, empresa ou projeto, adicionando ou removendo mais colunas ali. Mas, basicamente, a ideia é que você tenha uma série de cartões que representam as tarefas a serem executadas e a equipe possa ir movimentando essas tarefas conforme o andamento do trabalho. Eu tiro ali do a fazer, movimento para o em andamento, consigo colocar comentários, consigo trabalhar com questão de priorização e vários outros pontos assim bem interessantes ali para que a gente consiga manter o controle e a troca de informação da equipe. Por exemplo, se eu crio uma coluna ali de impedido ou de pausado, eu consigo adicionar comentário do porquê ou do status daquilo. Então, uma pessoa pode manter aquela atividade, enquanto a outra vem ali e só consegue acompanhar, ver como que está o andamento e o status, e as duas já vão estar interagindo e inteiradas no mesmo assunto. Temos ferramentas online gratuitas para isso também, é o Kanban Flow e o Trello. Claro que tem suas versões pagas também, mas a básica ela atende tranquilamente essa necessidade de acompanhamento e de execução das atividades. Você consegue atribuir ali o executor e trabalhar tranquilamente com as opções, tá? Eu até simulei aqui um exemplo de board do Kanban Flow para vocês, para poder mostrar aqui a questão das colunas. Eu criei ali tarefas em andamento, pausado e concluído. Eu consigo criar a tarefa, colocar o descritivo, prazo, repetição, colocar várias informações dentro dela. Consigo trabalhar com a questão de cores para mostrar priorização. No trabalho em equipe, por exemplo, que os colaboradores já vejam ali, eu tenho tarefas em vermelho, tenho tarefas em amarelo, vou dar prioridade para as em vermelho, então, que são mais críticas. Fica mais fácil esse entendimento já.
tá? Fica mais claro. E aí, é claro, a equipe pode estar trabalhando ali com as colunas e movimentando as tarefas conforme o trabalho for realizado. É super tranquilo e super simples de ser utilizado. E é uma ferramenta, né, bem bacana para o trabalho em equipe. Acaba sendo extremamente útil até para tarefas rotineiras. Porque se é uma atividade que você vai ter todos os dias, você consegue programar. Que ao colocá-la em concluído, ela já cria uma nova no tarefas a fazer, tá? Concluindo, então, com relação à nossa apresentação, já vamos chegando aí na reta final. Não é de forma alguma que a tecnologia seja uma substituição ao contato humano, à mão de obra humana. Tampouco que nossas relações sociais, tão importantes, elas sejam substituídas, né, com essa questão da tecnologia. Nesse momento, com a pandemia, com o isolamento social, nesse momento crítico que a gente vem passando, ela é uma opção muito importante. Se a pandemia acontecesse há muitos anos atrás, a tecnologia que tínhamos não nos proporcionaria o cenário que a gente consegue ter hoje, tá? As facilidades geradas pelas ferramentas tecnológicas, elas são muitas opções, tem muita coisa interessante para ser usada. A questão do relacionamento, do contato físico ali, não preciso que o relacionamento interpessoal seja basicamente contato físico. Eu posso ter contato através de mensagem, eu posso ter através de ligação, de e-mail, de outras formas eu posso atuar e melhorar o relacionamento interpessoal, de forma que a tecnologia usada de forma consciente, ela traz muitas vantagens. Então, que a gente não olhe para a tecnologia como algo que afasta as pessoas, como um fator que dificulte os relacionamentos. Tudo depende da forma e da dosagem de que é utilizada e precisamos conhecer e valorizar cada vez mais o lado positivo de tudo isso, como é o caso atual com a pandemia, com o home office, o quanto podemos nos manter seguros por meio da tecnologia, mantendo aí as nossas atividades, mantendo a nossa produtividade em dia por meio das ferramentas que nós temos, tá? Então, eu acho que isso é um fator muito grande nesse momento pela qual a gente vem passando. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui acompanhando essa palestra e qualquer dúvida podem me enviar, podem entrar em contato comigo, tá? Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês para chegarem aqui até o final comigo. Muito obrigada e até a próxima.